E em estúdio, para analisar as notícias do dia, está como sempre às segundas-feiras Salvador Nobre da Veiga, analista da XTV. Salvador, muito bom dia. Bom Começando dia. por esta notícia, esta entrevista ao Der Spiegel de um dos cofundadores da PIMCO. Parece-te mesmo, e este é de facto um dos cenários que tem sido levantado nos últimos tempos por vários analistas, parece-te que Portugal vai mesmo seguir o exemplo da Grécia, nomeadamente vai ter que pedir no final deste ano um segundo pacote de resgate, ou um segundo plano de ajuda, porque estes 78 mil milhões são insuficientes. Ou um plano de ajuda, ou então um esquema parecido com aquele que a Grécia executou neste mês. Portanto, Ou seja, uma reestruturação. Uma reestruturação. Aliás, até seria o ideal para Portugal, visto que os trâmites em que foram enverdados o plano de perdão da Grécia foram muito bons realmente para Acabaram o por ser governo. favoráveis para Exatamente, foram bastante favoráveis. Um perdão de 100 mil milhões de euros, e Portugal, se conseguisse enverdar pelo mesmo caminho, até seria uma melhor hipótese do que estarmos em torno de um novo pacote de ajuda. Aliás, com esse plano, até ficaríamos em melhor posição para enfrentar possíveis eventuais daquilo que possa vir a advir no futuro. No entanto, agora qual é que poderá advir no final deste ano? Acredito que seja no final deste ano, talvez no terceiro ou quarto trimestre, um pouco também como a maioria dos analistas tem visto a prognosticar. Não parece suficiente que o primeiro pacote de ajuda venha fazer face às necessidades, os primeiros 78 mil milhões de euros. Vamos estar este ano dentro do intervalo estimado para o déficit, penso que seja abaixo dos 4,5%, mas todos estes déficits têm vindo a ser cumpridos com medidas extraordinárias. Exatamente, fundo de pensões, privatizações, tudo isto tem levado a que realmente o déficit tenha descido dos tais 24 mil milhões, 25 mil milhões de euros por ano para os atuais 12 mil milhões. Pergunta-se o que é que a seguir, onde é que virá o capital para fazer face ao déficit, visto que as reformas estruturais que são realmente necessárias não têm vindo a acontecer. Partilhas da opinião de Mohamed El-Erian de que no momento em que Portugal tiver que falar com os parceiros europeus para pedir mais dinheiro ou reestruturar a dívida, como disseste, que vai pressionar, vai aumentar os receios nos mercados financeiros? Mesmo tratando-se de um país pequeno que sabemos que é muitas vezes deixado um pouco de lado pelos mercados, precisamente porque não tem um peso como tem uma Espanha, uma Itália ou até a própria Grécia. Grécia também é pequena, relativamente pequena, portanto é mais ou menos da mesma dimensão que Portugal. E levou a que os mercados, foi mais no início, em 2010, 2011, houvesse algum tumulto nos mercados. Agora, mais recentemente, os mercados já tinham isso descontado, praticamente não havia qualquer problema a manifestar-se na negociação. Parece que já descontaram, que já estão a antecipar este segundo pacote para Portugal. O Portugal, eu não diria bem isso, mas na eventualidade isso virá a acontecer, pode haver realmente mais alguma volatilidade nos mercados, mas não diria que tanto quanto houve em 2010 com o início das propostas de intervenção por parte do FMI na Irlanda, Portugal e Grécia, mas poderá haver, sobretudo no mercado secundário, que já desconta algum tipo de intervenção, de uma nova intervenção, até de uma reestruturação, dado que as yields portuguesas no mercado secundário têm, desde o fim da LTRO, têm vindo a subir novamente. Este ano de 2012 vai ser o ano, digamos, o ano D, para se perceber se vamos assistir a uma separação, uma fragmentação da zona euro, ou se por outro lado vamos ter, como diz este CEO da PIMCO, uma zona euro mais pequena, mas mais fortalecida, mais forte. 2012 e 2013, como já conhecemos a velha Europa, quando se trata em decisões, deixa arrastar por várias cimeiras. Por isso mesmo podemos alastrar isto para 2013. Mas parece-me que sim, que estamos cada vez mais próximos de uma decisão final, ou pelo menos de um cenário final, para que realmente a União Europeia possa consolidar para uma União mais forte, através da exclusão de países, ou caso contrário, poderá haver aqui um enfraquecimento, sobretudo, da sua moeda. E não penso que a Alemanha e aqueles que envisionaram uma unidade comum queiram ver a União Europeia, portanto, fragmentada.
Mas, de qualquer das formas, neste momento, e como o Francisco Louçã referiu, a saída do euro para Portugal seria a pior hipótese possível. Portanto, nós devemos fazer tudo para nos mantermos no euro e sairmos do euro permite a que o Governo evite fazer as reformas estruturais necessárias para que possamos ter competitividade no futuro. Lucas Papademos está a ser otimista demais quando diz ao Financial Times que meio caminho já está mais ou menos realizado ou alcançado, agora falta outro meio para evitar ou para sair, melhor dito, desta espiral de recessão, como ele diz. Meio caminho já está, portanto, meio caminho penso que ele se refere a metade da dívida que desapareceu. A metade da dívida que desapareceu assim de repente. Se bem que ainda há aqueles 80 mil milhões que falámos na semana passada e que podemos, portanto, abordar isso depois, eventualmente, no futuro novamente. Relativamente agora falta a parte do crescimento e sobretudo se os gregos continuarão a cumprir as metas necessárias para... Que é algo que não tem acontecido. Não tem acontecido, enquanto Portugal tem, de certa forma... Podemos dizer que a Grécia também conseguiu aqui ter um comportamento, não diria mais positivo, mas menos negativo, graças a uma medida ultra extraordinária que foi esta reestruturação. Exatamente, esta reestruturação foi altamente benéfica para a República da Grécia. Foi cerca de, digamos, se fizermos as contas a nível de per capita, estamos a falar de um BMW de topo de gama já que calhou a cada cidadão grego. Foi esse o perdão que a Europa fez à República da Grécia. Agora, a nível de... parece-me que está a ser um pouco otimista, sobretudo dado que o crescimento tem sido a variável que tem dado bastante problemas à Europa. É essa a variável que falta. Acaba por ser já um movimento de campanha ou de pré-campanha, nesta altura de Papademos. Exato. As eleições deverão estar à porta. Agora, a nível de crescimento tem sido essa a grande variável que tem faltado à União Europeia e não me parece que a Grécia consiga alcançar um crescimento suficiente, sobretudo em 2013 ou 2014, para fazer face àquilo que necessita cumprir. Acaba por ser hoje também um dia interessante para analisarmos precisamente com esta operação que estará por esta altura, não sei se já tens algum resultado ou não, mas que estava a decorrer precisamente destes CDS. Sim, os CDS, portanto, após uma reestruturação ou um default, existe lugar a um leilão dos CDS para definir qual o preço ou o payout que quem emitiu os CDS deverá pagar aos credores que incorreram em perdas. Está a correr neste momento. Aliás, os primeiros resultados do primeiro leilão, portanto, isto é composto por 2 leilões. O primeiro leilão saiu a 21,75%. Portanto, o leilão não é os CDS que entram em leilão, são as próprias obrigações, de uma vária lista elegível das obrigações da República da Grécia, onde se incluem também as tais empresas estatais que falámos na semana passada. E também as novas obrigações. Portanto, as novas obrigações também entraram neste leilão por parte dos credores que foram obrigados a aceitar as obrigações por parte do acordo do PSI, mas não quereriam essas mesmas obrigações. E foi, portanto, a 21,65% com um net open interest de 260 milhões, salvo erro, para venda. Significa isto que a pressão vendedora continua muito alta. Agora temos que ir para a segunda parte do leilão, que é satisfazer esses 260 milhões de venda para então encontrar o preço final, e significa isto que os 21,65%, e que deverá andar à volta desses valores, talvez um pouco mais baixo, visto que a venda está bastante alta, acabe por se cifrar nos 15, 19 talvez. Isto significa que por cada 10 milhões de seguro, o credor receberá do emissor do CDS, portanto, 85 milhões, 80 milhões, aliás, 8 milhões por cada 10 milhões. É este o valor que deverá sair em final deste leilão. Olhando para outra realidade, a The Economist traçou aqui uma série de estimativas para as economias da zona euro. A economia espanhola, diz a revista britânica, que deverá cair 1,4% este ano, e
Aliás, 1,4% exatamente este ano, e que em 2013 vai também registrar um crescimento negativo, apesar de não abordarem o número. Acaba por ser um sinal também daquilo que o próprio chefe de governo espanhol quis evitar ao dizer perante os parceiros europeus que austeridade sim, mas vamos fazer um pouco austeridade à nossa maneira, ou seja, não vamos ser tão austeros quanto nos pedem, mas acaba por ser também para evitar um pouco esta situação. À semelhança do que acontece em Portugal, a economia a cair, o desemprego a subir, e a austeridade acaba por penalizar ainda mais essa perspectiva de crescimento económico. A Espanha também saiu de uma grave crise, de uma grave bolha imobiliária, portanto, assim como o desemprego, aliás, é dos mais elevados da Europa, salvo erro, está acima dos 20%, sobretudo o desemprego jovem. As reformas estruturais realmente necessitam de ser executadas. As caixas espanholas eram bancas que estavam muito alavancadas, sobretudo no mercado imobiliário, e realmente é necessário, a austeridade é necessária, sobretudo a parte para manter os déficits sob controle, uma vez que o grande problema tem sido a dívida neste processo de desalavancagem no sistema financeiro que se iniciou em 2008, e tudo isto acaba por ser uma repercussão do que se iniciou em 2008 num processo de desalavancagem. Salvador, perspectivas para esta... Hoje a administração da Apple vai decidir se atribui ou não o primeiro dividendo da empresa desde 1995, está muito dinheiro em jogo. O que é que representa o facto da empresa pretender, ainda não sei uma certeza, mas pretender atribuir o dividendo, e que consequências é que poderá ter, ou que benefícios poderá ter esta atribuição? Ainda não se sabe se vai ser um dividendo ou não, portanto vai ser uma decisão do que é que a Apple vai fazer ao capital que tem em caixa. Uma módica quantia que é quase o plano de ajuda a Portugal. E é o plano de ajuda a Portugal, plano de mesmo, é 100 mil milhões de dólares, portanto os tais deve estar muito próximo dos 78 mil milhões de euros. Existem muitas opções. Por um lado, a recompra de ações próprias. Temos também, por outro lado, um dividendo extraordinário e, posteriormente, um dividendo recorrente. No entanto, aí penso que haja um problema. 2/3 do capital da Apple está offshore de território dos Estados Unidos. Ao repatriar esse capital, incorreria em muitos impostos nesse mesmo capital, o que seria prejudicial para os seus investidores. Portanto, há aqui realmente uma decisão difícil por parte de Tim Cook. O que é que irá realmente decidir a fazer esse capital? Por um lado, os dividendos iria permitir que muitos outros fundos pudessem comprar ações da Apple, uma vez que muitos deles estão impossibilitados de o fazer, derivado que existem normas políticas desse mesmo fundo, portanto, fundos que investam só em empresas de dividendos. Na minha opinião, penso que uma recompra de ações próprias seria o mais benéfico para o próprio acionista, visto que não incorreria em impostos, continuaria a dar valor à empresa e, portanto, seria a melhor hipótese, ainda que não fosse mais benéfico para, possivelmente, investidores estratégicos que tenham posições portanto, oficiais nos quadros da empresa. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTV, com a análise aos temas desta segunda-feira.